Sou Caio Madeira, estudante de Ciência da Computação da PUC-Rio e estagiário do Departamento de Informática. Hoje eu introduzo vocês a um panorama geral de cidades inteligentes. Entender as necessidades socioespaciais do Estado do Rio de Janeiro e, com isso, através de soluções inovadoras, com auxílio tecnológico, trazer o desenvolvimento urbano. A introdução ao assunto de cidades inteligentes é uma coisa desafiadora. Quando a gente fala de cidade, a gente fala de um organismo vivo. Com isso em mente, é importante salientar que não é um assunto que se limita só ao emprego de novas tecnologias. Vamos por partes. Quando a gente fala em entender as necessidades socioespaciais do Estado do Rio de Janeiro, a gente fala de entender todos os contextos. A gente sabe que a urbanização é um processo exponencial, muito acelerado. Antes de entrarmos no assunto de fato de cidade inteligente, é importante entender o que é uma cidade. Uma cidade não é um conceito fácil de ser definido. Eu acho que é importante, antes de tudo, vocês terem isso na cabeça. O próprio Milton Santos, geógrafo brasileiro, dedicou bastante tempo, assim como diversos outros geógrafos, urbanistas, etc., dedicaram bastante tempo para definir o que é uma cidade. Mas o que a gente precisa é de um conceito inicial. Uma cidade é identificada como uma densa área populacional, sendo uma região permanente e altamente populada com limites oficiais definidos e membros engajados em atividades não agrícolas. Essa definição é do Brian Goodall. É um pouco antiga, é do século passado. Essa definição do Brian Goodall é um pouco mais direta. O geógrafo brasileiro Milton Santos estabeleceu a diferença entre o urbano, que seria frequentemente o abstrato, o geral e o externo, e a cidade seria o particular, o concreto e o interno. A cidade seria para o autor ao mesmo tempo uma região e um lugar. Um conceito um pouco mais denso, mas evidencia bem a complexidade de você entender uma cidade. Partindo para a definição de cidade inteligente, temos a definição da IBM. Uma cidade inteligente faz uso de todos os dados vinculados disponíveis hoje para entender melhor e regular operações ao mesmo tempo que maximiza o uso de recursos limitados. Essa citação da IBM é boa, é muito boa. Ela não é simplista, essa definição, mas ao mesmo tempo ela não é algo focado justamente no uso de tecnologias como centro de tudo. Ela entende que uma cidade inteligente é uma cidade que sabe usar os seus recursos, entende os seus contextos e subdomínios. Toda cidade ela possui serviços essenciais: transporte público, saúde pública, cultura, lazer, educação, etc. Como se trata de uma cidade, subdomínios são peças-chave. Quando você pensa numa cidade inteligente, você pensa na melhora de qualidade de vida. Subdomínios são uma peça-chave. Os serviços de uma cidade inteligente podem ser divididos em vários subdomínios, com base em outras estruturas tipológicas. É importante entender os subdomínios apresentados nessa pesquisa, turismo, educação, eles variam. Não existe uma estrutura tipológica padrão para todas as cidades. A governança local ela precisa entender o seu contexto e atuar nos subdomínios que mais necessitam. Se distribuição de energia elétrica é um problema gritante numa cidade e sendo ele um subdomínio, faz sentido com que o governo atue mais firmemente nesse aspecto. Eu destaquei alguns subdomínios um pouco mais gerais, visando até os subdomínios escolhidos. Se uma cidade tem um grande desfalque na área de saúde, por exemplo, é logicamente certo que em um contexto de implementação de uma cidade inteligente, que essa seja uma área de foco, não só das instituições públicas, mas também da própria população. Então, visto que a própria população tem um papel fundamental na construção de uma cidade inteligente. É importante entender que muitas das vezes os subdomínios são subconjuntos de outros subdomínios. Por exemplo, o esporte, dependendo do contexto local,
local, por exemplo, em um país como o Brasil, o futebol pode ser considerado uma cultura. Então, o esporte consegue entrar nesse escopo. Assim como cultura está inserido em turismo e educação. Há uma certa interseção. Mais uma vez, as tecnologias elas não há um escopo padrão para quais tipos de tecnologias devem ser implementadas. Isso depende do contexto da cidade. Mas existem algumas que são a base de uma pirâmide. Ciência de dados, data science e big data são conceitos diferentes, mas que de certa forma tem uma interseção entre eles. Ciência de dados, resumidamente, resumo do resumo, a coleta, o tratamento e análise de dados. É essencial esse desenvolvimento nessa área tecnológica, porque estamos no século XXI, na terceira revolução industrial, dados são a base de tudo. Com dados você consegue prever, você consegue melhorar os feedbacks. E Big Data, basicamente é análise, coleta e tratamento de grandes volumes de dados, o que é característico de uma cidade. Quando você trabalha com uma cidade inteligente, tem uma estrutura para coleta de dados, você vai receber um grande volume de dados. Você precisa de um planejamento, você precisa de uma coleta eficaz e um tratamento. Cloud computing, ou computação em nuvem, é um conceito que parece um pouco abstrato, mas é perfeitamente aplicável, é recorrente no nosso dia a dia. A gente pode definir como o armazenamento de dados em nuvem, basicamente. O seu Google Drive, o seu serviço de streaming, etc. A principal questão é a conexão frequente com a internet. Em uma cidade inteligente, a infraestrutura precisa fornecer locais de acesso e redes de Wi-Fi para que esse serviço seja possível. Quando falamos de inteligência artificial, a gente pode colocar essa tecnologia em específico em todo o contexto de uma cidade inteligente. É um assunto muito grande, é um assunto complexo. A inteligência artificial pode ser implementada em diversos contextos, como monitoramento de tráfego, reconhecimento facial, uma análise de dados mais precisa para retornar feedbacks mais precisos, etc. É um tópico complexo, uma implementação precisa de uma mão de obra qualificada, uma inteligência artificial precisa ser treinada. Assim. Um treinamento inadequado resulta em resultados inadequados e isso em um processo em cadeia pode gerar muitos problemas, principalmente se tratando de uma cidade. A internet das coisas tem muito a ver com a prática, tem a ver com você interagir com o mundo físico. E, além disso, é frequentemente vista como sinônimo de inovação. Falando rápido do contexto no Brasil, o Rio de Janeiro conquistou a primeira colocação no ranking de Connect Smart Cities, da consultoria Uber Systems, tendo ficado por muito pouco à frente de São Paulo, que é uma das metrópoles mais urbanizadas também do Brasil, e em terceiro lugar, Belo Horizonte. O Rio de Janeiro teve um grande destaque no desenvolvimento urbano, com um ponto alto a ser destacado seria a área de turismo. A integração de bairros que antes estavam fora do eixo do turismo permitiu uma cidade um pouco mais conectada, digamos assim. No caso de São Paulo, é destacado fortemente a mobilidade urbana. O transporte público de massa foi bastante elogiado e também a acessibilidade, rampas e tudo mais. Em Belo Horizonte é destacado a sua sustentabilidade. O decreto número 8.638, de 15 de janeiro de 2016,
fez com que o governo brasileiro se comprometesse a tornar as políticas públicas mais eficientes e econômicas com o uso de tecnologias. O Ministério da Saúde criou diversos aplicativos para facilitar o acesso à saúde e a informações sobre a mesma. Por exemplo, o DigiSUS, o meu INSS. A gente pode citar outros, como o próprio aplicativo da carteira de trabalho, o próprio aplicativo do título de eleitor. Todos esses componentes contribuem para uma cidade mais inteligente. São soluções que se adequam muito bem ao nosso contexto atual. Cidades inteligentes é um assunto que causa um certo entusiasmo, muitas possibilidades e tudo mais. Mas é sempre preciso prever os problemas que isso pode gerar. Abuso do uso de dados e vigilância. Para alavancar o desenvolvimento é necessário uma coleta de dados constante, mas isso pode acarretar em problemas de abuso de dados, de uso de dados para fins ilegítimos. No contexto do Brasil, existem problemas sociais que perduram por bastante tempo, que podem ser agravados com as cidades inteligentes. Falta de saneamento básico, falta de acesso à educação, etc., são pilares bases para uma população começar a ter uma qualidade de vida boa. Não vai ter interesse em soluções inovadoras tecnológicas que não atendam às necessidades básicas da população. Então é preciso resolver esses problemas antes de pensar em coisas mais sofisticadas. A transparência é um assunto recorrente. Eu posso citar o exemplo da urna eletrônica, em que bastante gente pede a liberação do código-fonte para uma melhor manutenção. Uma cidade inteligente que lida com algoritmos precisa de uma certa transparência em relação a eles. Até mais por motivos de segurança, como eu citei antes. Com diversas pessoas contribuindo para uma determinada aplicação, um determinado algoritmo, ataques maliciosos podem ser alterados. Isso é de extrema importância, porque uma cidade conectada, com pessoas se engajando ainda mais na tecnologia, cyberataques vão ser mais frequentes. Repressão a movimentos sociais. Movimentos sociais sempre existiram, sempre foi uma pressão a governos locais e uma parte importante do desenvolvimento, do próprio desenvolvimento urbano. Esse foi um panorama inicial do conceito de cidades inteligentes. Ainda há muita coisa para ser debatida, mas acredito que o conteúdo apresentado aqui seja um bom norte. Agradeço aos meus parceiros de projeto pela contribuição e ajuda na formalização desses slides e agradeço pelo seu tempo assistindo a esse vídeo.